Olá, amigos patriotas. Para mim é um prazer, uma alegria, nesse momento, fazer o meu primeiro vídeo. Eu quero pedir desculpas pela aparência do pequeno estúdio, um estúdiozinho caseiro. Na verdade, nem é um estúdio, é somente um quartinho como bandeira. E a apresentação do vídeo, porque a gente está aprendendo, fazendo e aprendendo. Mas o importante é que a gente vai aprender, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Mas o meu objetivo nesse vídeo era falar de um assunto do qual eu venho com vontade de falar desde muito tempo, a respeito das eleições. Como todos sabem, por causa delas, nós estamos vivendo no nosso país uma verdadeira crise institucional. Como vocês podem ver aqui ao lado, tem uma foto de uma postagem do Luiz Calderoni, que é promotor de justiça eleitoral. Eu espero que ele não se aborreça por eu ter usado essa postagem dele, né? Estou usando como um gancho, porque muito me esclareceu, e com certeza é uma excelente ideia do Luiz, do patriota Luiz Calderoni, e com certeza, se isso for adotado, vai ajudar nessas eleições. Se o patriota Luiz Calderoni não gostou porque eu usei esse trabalho dele, não tem problema. Manda uma mensagenzinha para mim e humildemente eu retirarei e até pedirei desculpas, tá? Mas eu quero dizer para o Luiz Calderoni que essa postagem para mim foi muito importante, tá? Foi muito boa para mim. E eu também tenho uma ideia, uma sugestão, justamente com esse objetivo, já que o objetivo é tornar essa eleição mais segura. Bom, mas o TRE garante que é seguro, então acreditemos no TRE. Mas não custa nada melhorarmos isso. A ideia que eu tenho é a seguinte: eu sou presidente, Dio. Todas as eleições eu sou convocado pelo TRE para presidir uma sessão eleitoral. Há muitos anos. Tá? E o que é que acontece? Dentre os muitos materiais que nós recebemos, vem o chamado caderno de votação. É um caderno mesmo, um caderno físico, uma pasta física, tá? Com a relação de todos os eleitores aptos a votarem. Também tem uma listinha lá no final dizendo quais são os eleitores que eram daquela sessão e que estão impedidos de votar. Tudo isso vem nela. Tá. No final do dia, terminando o período de votação, é dever do presidente e dos seus auxiliares, são 3, né? Primeiro o secretário, segundo o secretário e o mesário. Eles têm que contar fisicamente, na mão, tá? Os eleitores que votaram. É daquele caderno que a gente destaca o ticket como comprovante de eleição, de votação, e entrega para o eleitor. Muito bem. A gente faz a contagem física no caderno, que é um caderno de papel, e anota. Quando chega às 17 horas, que a gente vai fazer o encerramento, e a urna está pronta para se fazer os procedimentos de encerramento, e a gente pede o boletim de urna, tá? Aquele boletim de urna diz quais os candidatos estão inscritos, quanto cada um recebeu, quantos eleitores deveriam votar, quantos votaram, quantos não votaram, tal. E por aí vai. E um desses valores é isso aí, a quantidade de eleitores dos eleitores que votaram. Ora, obviamente, as duas quantidades têm que ser iguais. O que eu contei no caderno tem que bater com a quantidade que a urna vai registrar no boletim de urna. Mas já aconteceu comigo, Dioclésio Nunes Bezerra. Tá? E em algumas eleições, não em todas, eu já participei de muitas, de várias, mas em algumas dessas eleições, o número registrado no boletim de urna não batia com o número de eleitores que a gente tinha contado no caderno. A princípio a gente não ligava, né? Havia vezes quando a coisa estava feia, que o dia era muito chato, muito badernado, em que às vezes a gente nem dava tempo de contar no caderno mesmo, fisicamente,
Então já aproveitava o número fornecido pela urna, tá lá tanto, e já anotava aqui no caderno. Mas agora eu estou entendendo que isso é importante. Isso é importante. Porque o número que a urna registra no boletim de urna, da quantidade de eleitores que votaram naquela sessão, tem que bater com a quantidade de eleitores que votaram na sessão, contados no caderno físico de papel, do caderno de votação. Mas tem dado essa diferença. Eu gostaria até de pedir que alguns colegas meus, presidentes de sessão, por favor, comentem, não somente aqui nesse vídeo no meu canal, mas em outros canais também, em outras redes sociais, comentem em tudo quanto é lugar, se aconteceu isso com vocês. Tá? Se aconteceu isso com vocês. Porque isso eu tenho certeza que é importante. Por que tem que dar essa diferença? Não pode dar diferença. Bom, resultado. No final de tudo, o presidente da eleição tem que preencher à mão, tá, um relatório. É obrigatório esse relatório. E encaminhar para a TRE, para a zona eleitoral. Tá? Então, as urnas que baterem certinho, ele pode observar que as duas contagens coincidiram, deu tudo certo. Mas se a contagem registrada pela urna, no boletim de urna, for diferente da registrada no caderno, ele tem que anotar que aquela urna está sob suspeição. Isso é importantíssimo. Mais importante ainda é que isso é essencial. A contagem no caderno seja feita antes do presidente pedir que a urna imprima o boletim de urna. E tão importante quanto isso, é o presidente da sessão chamar testemunhas, tá? Os seus colegas mesários, os fiscais de partido, os 2 ou 3 últimos eleitores que votaram, ele pede para ficar. Para quê? Para que depois que ele contar no caderno quantos eleitores votaram, ele vai anotar na frente do caderno, tem um local próprio para anotar. Vem o campo certinho que ele vai anotar. Primeiro turno, terceiro, segundo turno, votaram tantos, faltaram tantos. Então todas as testemunhas fotografam o caderno, porque são testemunhas, e o caderno é um testemunho. Depois disso feito, então o presidente vai dar prosseguimento ao encerramento da eleição e vai pedir que a urna emita os boletins. Quando a urna emitir o boletim de urna, então lá vem escrito, tá? Votaram tantos eleitores. Então ele mostra para todas as testemunhas, fotografam o boletim de urna. Se coincidirem as duas medições, as duas contagens, tudo bem. Se não coincidirem, já sabe, vai anotar. Urna sob suspeição. Por que tem que contar no caderno antes de pedir o boletim de urna? É óbvio. Porque senão a pessoa vai pegar o valor que está no boletim da urna e vai anotar no caderno. Então é preciso primeiro contar no caderno, registrar, fotografar, testemunhar e depois é que vai pedir para a urna imprimir o boletim de urna. Talvez isso seja meio chato, mas se nós quisermos, se nós queremos uma eleição limpa, uma eleição transparente, precisa ser assim. Talvez para algumas pessoas isso não signifique nada, mas eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa eu gostaria de pedir, se for possível, tá? Eu não tenho acesso a deputados, a senadores, a ninguém, mas se alguém aí que estiver me ouvindo tiver acesso a algum deputado, repasse essa informação para ele. Tá? Nem precisa mostrar o meu vídeo nem nada, isso não interessa. O que interessa é repassar essa informação, tá? Principalmente para o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Quem puder, repasse essa informação para ele. Não precisa repassar o meu vídeo, já falei. O meu vídeo não quer dizer nada. O importante é a informação chegar até lá. De repente, essa informação vai servir para alguma coisa. Talvez não sirva para nada, né? Mas eu acho que serve. Tudo bem. Meus amigos patriotas, hoje, dia 8 de agosto de 2022. Em breve nós teremos mais vídeos, se Deus quiser. Muito obrigado e eu conto com a colaboração e até a crítica dos colegas. Muito obrigado.